Oi, Natália. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Quer dizer, tudo se adaptando, né? Tudo certo. A primeira semana acho que não foi muito fácil para ninguém, mas é necessário. A gente tem que combater essa pandemia da melhor forma possível e é um momento sui generis que todo mundo vive. Empresas, empregados, advogados, muitas dúvidas e, enfim, estamos num Todo momento mundo. muito delicado. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá ótimo. Bom, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagino que você deve estar super requisitada no momento. Muitas dúvidas, né? Todo mundo Muitas querendo dúvidas. entender o que que pode, o que que não pode, muitas notícias, né? Muitas declarações do governo, então fica aquela incerteza, mas já tá valendo, não tá, aquele meio do caminho nebuloso. Então, Exatamente. obrigada por você ter se disponibilizado para ajudar aqui a gente um pouquinho com algumas questões, né? Para quem não viu, a gente ao longo do dia disponibilizou uma caixinha no nosso Stories para as pessoas trazerem algumas perguntas, aí algumas dúvidas. Mas antes eu queria que você desse assim uma pincelada em linhas gerais, como é que ficam as relações trabalhistas, né, nesse momento tão tumultuado? Bom, nesse primeiro momento, para aqueles para as empresas que é possível, para os serviços que é possível, a principal recomendação é o trabalho remoto, o home office. É recomendável para todos os empregados, né? Desde que seja possível, é óbvio, porque em algumas atividades isso não é possível, que trabalhem da sua casa. Para diminuir o contato com pessoas, com transporte público, para obedecer à quarentena social que é tão importante e que já foi decretada aí por vários estados e cidades e municípios, né? Então, Uhum. essa é a principal orientação que a gente tem dado para os clientes, para quem vem com essa dúvida, é adequar mesmo o sistema de trabalho ao home office para obedecer à quarentena social e a gente combater essa epidemia. Em Uhum. regra, o trabalho em home office, ele exige alguns requisitos, ele tem alguns requisitos legais, mas que a gente entende que por uma situação excepcional, poderia ser flexibilizado neste momento. Então, por exemplo, deveria haver a concordância das duas partes, então, um comum acordo. Nesse momento, não tem que saber se quer, se não quer. A empresa tem o poder de direção e pode mandar o empregado para trabalhar de casa, até porque a empresa também precisa resguardar a saúde do trabalhador. Uhum. Além disso, aquele que trabalha full time sempre de casa, a empresa arca com parte do custeio aí de internet, computador. Nesse momento, isso Uhum. também pode ser flexibilizado, até porque hoje em dia todo mundo tem acesso a uma internet. E como é transitório, é excepcional, é por um período, a gente também está orientando que flexibilize isso. Porque não é uma opção que não é permanente, é por esse momento Uhum. mesmo de exceção. De ajuste, né? De ajuste. E é, né, é isso. Exa Tá todo mundo se ajustando Exato. em tudo, né? Em tudo, Tá. E para os exatamente. Outra empregados que coisa não podem fazer. Ah, desculpa, vai. para os empregados, só complementando, uma outra orientação também que é imediata é suspender tudo que tenha aglomeração. Então, feira, congresso, palestra, tem que suspender, prorroga. Viagens, se estava marcado viagens a trabalhos, também suspende. Então, essa também é uma orientação imediata que a gente tem dado para os Uhum. clientes. Uhum. Agora, como eu disse antes, nem todas as categorias, nem todas as atividades conseguem fazer home office. Tem gente É, a que gente tem os precisa. serviços essenciais aí que não podem parar, né? Exato, que não podem parar, que o trabalho tem que ser na fábrica, que a operação tem que ser num centro de saúde. E aí, como que faz? Bom, para as pessoas que estão no grupo de risco, elas deveriam ser dispensadas imediatamente do trabalho, até porque estão aí num grupo mais delicado e, como eu disse, o Uhum. empregador tem responsabilidade sobre a saúde do empregado também. E daí elas podem ser dispensadas mediante a concessão de férias coletivas,
férias individuais, uma licença remunerada. Então, existem algumas possibilidades que eu comento mais para frente. Agora, se o trabalho for mantido, então, gente que, por exemplo, trabalha em fábrica, trabalha na farmácia, que não pode fechar, restaurante, padaria, enfim, os cuidados de higiene têm que ser redobrados. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer álcool em gel na entrada, na saída, em todos os, na maior quantidade possível, em todos os ambientes. Uso de luva e de máscara para quem precisa, para quem tem contato com o público, com aglomeração com pessoas. E essas medidas têm que ser adotadas pela empresa e o empregado também tem que respeitar essas orientações. Então, precisa usar, o empregador definiu que precisa usar máscara. Não quero? Não tem essa história de querer. Você tem que contribuir. É um momento que todo mundo que participa de uma relação tem que contribuir. Bom, daí, para aquelas pessoas, se a atividade não for mantida, enfim, as empresas estão, né, reduzindo quantidade de horas, enfim, existem algumas medidas que a gente poderia adotar, como, por exemplo, a concessão de férias coletivas. Em regra, férias coletivas, a gente deveria avisar com antecedência, tem que comunicar ao Ministério do Trabalho, mas, de novo, por ser uma medida de exceção, uma situação totalmente atípica, excepcional e global, a gente entende também que essa comunicação prévia poderia ser flexibilizada. É claro que se a gente vai conceder férias, tem a questão do 1/3, então 1/3 teria que ser pago, e a lei fala que o pagamento das férias deveria ocorrer com no mínimo 2 dias de antecedência. Então, aviso hoje, daqui 2 dias está todo mundo de férias. A gente entende que sim. Tá para sair uma medida provisória que foi anunciada pelo governo essa semana, mas ainda não foi publicada, de que flexibilizaria, reduziria esse prazo que antes a gente tem de 30 ou 15 dias para fazer a comunicação das férias coletivas para 48 horas. Então, assim, isso não está valendo, mas por outro lado, é muito provável que a medida provisória defina a redução desse prazo, mas ainda que não saia, a gente está orientando a flexibilizar esse prazo até para garantir a saúde dos empregados. Uma outra opção também que as empresas possuem é o adiantamento das férias, ainda que elas sejam proporcionais. Então, ainda aqueles empregados que não têm 1 ano de casa, a gente entende que eles poderiam ter as férias adiantadas também em caráter de exceção e para prevenção e para segurança do próprio funcionário. Ainda mais para as empresas que vão fechar. Então, shoppings estão fechando, academias estão fechando. Tem gente que foi contratada mês passado, e aí, como faz? Então, a gente entende que as férias coletivas ou até antecipação de férias, ainda que a pessoa não tenha o período aquisitivo completo, seria possível. Bom, além disso, tem a opção da licença remunerada. Então, o empregador daria uma licença e continuaria pagando os salários. E depois que toda essa situação desaparecer, começar a voltar à normalidade, poderia haver a compensação das horas que ele deixou de trabalhar recebendo por um período de até 45 dias. Então, sei lá, dei uma licença remunerada de 15 dias. Quando o empregado voltar, ele poderia compensar essas horas no limite de até 2 horas extras por dia e num período máximo de 45 dias. Se a licença for superior a 30 dias, a lei expressamente diz que ele perderia as férias proporcionais, afinal ele já ficou, né, mais de 30 dias aí de licença remunerada, e a partir do momento que ele voltar, começaria um novo período aquisitivo. Então essa é uma outra opção. Mais uma opção é a compensação de jornada. Então, você vê que a gente tem um monte de coisa que dá para ser feito, né? Tem possibilidades, né?
tem possibilidade. Esse momento é desesperador, às vezes a gente não vê saída né, no fim do túnel. Não tá ali estampada Exato. Analisando caso a caso, a gente consegue adequar a melhor saída para essa situação, né? E para cada setor, enfim. Então, se a empresa já tem um banco de horas, um sistema de compensação de jornada, e se o empregado já possui um banco de horas positivo, poderia utilizar esse banco positivo nesse momento, e depois a gente adotaria aí outras medidas, como, por exemplo, porque a gente também não sabe quanto tempo vai durar, né, Clarice? Tem isso, né? Então, vamos zerar o banco de horas e depois vamos emendar uma férias, uma licença remunerada. Então, a gente tem essas opções. Além disso, é possível a gente adotar, principalmente para as empresas que estão reduzindo o horário de trabalho, é possível adotar uma escala de trabalho, um rodízio entre os empregados, para as empresas que mantêm, né, as portas abertas à atividade ainda. Isso evitaria, isso então adequaria a produção, a necessidade ao atual cenário, e além disso evitaria também a exposição do empregado aí ao transporte público, aos colegas de trabalho, tudo isso, né? Visando evitar... Ele consegue afastar parte da equipe que de repente está no grupo de risco. Exato, né? Faz um rodízio, exato. Não preciso de todo mundo aqui, porque, enfim, né, não há necessidade, todo mundo tem que obedecer à quarentena. O consumo vai reduzir, isso é inevitável, de alguns setores, né? Então, essas são as possibilidades que existe nesse momento. O governo essa semana, ele já emitiu já fez vários anúncios, e a gente tem que ficar também atento a isso, porque como essa situação surgiu agora, enfim, vão surgir outras coisas e talvez outras possibilidades. Então, a medida provisória aí vai vir também né, já foi anunciada, vai poder haver redução de salário. A gente não sabe em que forma isso vai fazer, porque a gente... Essa foi uma das perguntas que surgiu aqui, pessoal, tá? Mas vamos... se pode haver redução de salário, né? A gente também já... Vários clientes perguntando, porque tem gente que fechou as portas, o governador, o município já determinou não vai haver atividade. Bom, hoje a lei fala que para haver redução de salário, deveria haver negociação com o sindicato da categoria. Categorias maiores, como, por exemplo, os aeronautas, eles já estão desde semana passada, enfim, há um tempo, eles já estão em negociação com o sindicato. Então, inclusive, eles já conseguiram fazer um acordo coletivo, que é uma negociação direta entre empresa e sindicato, na tentativa aí de evitar a demissão em massa. Então, foi um dos primeiros setores que sentiu, assim, drasticamente esse momento. Está fechando aeroportos, voos cancelados, ninguém quer voar. Todo mundo cancelando viagem. Cancelando viagem, enfim. Então, empresa impedindo os funcionários de viajarem, né? Enfim. Exato. Então, é uma categoria que saiu na frente, que eles já estão aí um pouco mais avançados, que conseguiram fazer essa negociação com o sindicato. Agora, de novo, essa medida provisória que deve ser publicada na próxima semana, segundo informações aí as fontes jornalísticas, ela autorizaria a redução de jornada com a consequente redução de salário sem a intervenção do sindicato. Então, assim, faria uma negociação... Facilitaria o processo, né? Facilitando o processo, exato, um acordo individual com o trabalhador. É óbvio que se eu reduzo o salário e a jornada, isso tem que obedecer uma proporcionalidade. Então, obedecer aí a questão por exemplo, do salário hora, né? Uma continha de regra de 3. Uma regra de 3, Exato. Então, isso eu tenho que manter para o funcionário, mas isso vai ser possível sim a redução de salário.
Uma pergunta que chegou bastante foi com relação a vale transporte e vale alimentação. Como é que fica nesse período para as pessoas que estão em home office, né? Se a pessoa está em home office, o vale transporte ele cai, até porque não vai haver o deslocamento até a empresa. Uhum. Agora, o vale refeição a gente tem que manter. Afinal, a pessoa está trabalhando, ainda que de casa, né? Preciso comer, me alimentar, ter o meu intervalo entre a jornada. Isso é super importante para aqueles que têm o controle de jornada. Então, a empresa manteria. Não mantém o Uhum. vale transporte, mas mantém o vale refeição. Agora, em casos de licença, o contrato de trabalho fica suspenso. O vale alimentação e o vale refeição e o vale transporte não tem mais razão de existir, porque não vai estar, não tem, né, o Uhum. trabalho, a prestação. Então, Tem como nessa se alguém situação, der férias para o seu empregado também, né? É uma situação, não, porque não vai estar teoricamente, que. trabalhando. Aham. Oi, Natália, travamos. Natália, está me ouvindo? Oi? Tá- Agora tô, deu Oi, uma tá me ouvindo? travadinha. Ah, deu Tô uma ouvindo agora. travada aqui. Só o Wi-Fi tem que Deu. continuar, gente. Só isso, né? Pelo amor de Deus. Não é? Não larga A o Wi-Fi. internet tem que permanecer de pé, gente. Senão, não sei o que vai ser. E com relação ao convênio médico também, nesse período de home office? Bom, a Ele gente pode ser entende que até suspenso, tem que ser mantido. Não, a gente entende que até pelo momento que a gente está vivendo, que é uma Pois é. situação que afeta, né, a saúde de todo mundo, do trabalhador, enfim, o convênio médico tem que ser mantido nas duas situações, seja na hipótese do trabalho, né, ser deslocado para o ambiente residencial, enfim, ou e também na hipótese de haver a suspensão do contrato de trabalho. Se não presta o trabalho, a gente tem Tá. que deve ser mantido o convênio médico, sim. Não, tá ótimo. Até porque seria, gente, é isso, né? Tem muitas outras medidas antes para serem tomadas, antes de você pensar em suspender o convênio médico, né, dos seus empregados num momento como E esse, em que, num né, a momento gente como está esse, que tá todo aí esperando um colapso do sistema de saúde. Então, assim, a gente tem que poder contar, né, com isso essa é o opção. mínimo, né? Tem que manter. É, exatamente. Outra pergunta também que chegou é com relação ao FGTS, porque a gente está vendo um monte de notícias, né, de que vai poder, E pode. Então tá aquela como coisa vai no meio do poder, caminho. quando? Como é que vai acontecer? Então, e aí, já Exato. tá valendo, não tá valendo o saque? Como é que isso acontece? O, o governo anunciou que vai autorizar o saque do fundo de garantia, mas, de novo, a medida provisória ainda não foi publicada. Eu acho que na próxima semana a gente vai ter várias novidades, várias atualizações, porque hoje mesmo o Congresso decretou, né, o estado de calamidade, a Uhum. situação de calamidade. Então, essa medida provisória, apesar do governo já ter anunciado que vai liberar o fundo de garantia, o saque vai autorizar, ela ainda não foi liberada, então não está valendo. De Ah, novo, a categoria dos aeronautas, para a categoria dos aeronautas, desculpa, que é diferenciada e que já negociaram, enfim, ontem, dia 19, foi expedida uma medida provisória que autoriza o saque pelo aeronauta do fundo de garantia e no valor integral de tudo que eles têm depositado. uhum. Justamente porque é uma das categorias mais afetadas Uhum. por toda essa crise. Mas para a população, para os trabalhadores em comum, ainda a gente não sabe qual é o valor máximo. Foi publicado que o limite vai ser o teto do INSS, que é cerca de R$ 6.000. Mas a gente precisa confirmar isso quando a medida provisória for publicada. Entendi. Tá. Outra questão que chegou aqui pra gente é se eu, como empregador, posso obrigar meus funcionários a fazerem o exame né, para detectar o coronavírus. Sim.
Bom, de forma geral, as empresas não poderiam obrigar os empregados a realizar exames para detecção, né, do corona. Agora, as empresas que trabalham em contato com pessoas doentes ou do grupo de risco, ou até um risco de uma contaminação coletiva, podem obrigar e custear esse exame dos empregados, tanto dos diretos quanto dos terceirizados, porque apesar de a empresa não ter o poder, se a gente falar de terceirização, a empresa não tem o poder de direção, não tem um vínculo tão direto com o prestador de serviço. Quando a gente fala de e meio ambiente de trabalho, a história muda. Então, ela pode sim obrigar, até porque, de novo, a situação é excepcional. Com segurança para o próprio empregado, né? Para a segurança da coletividade do próprio empregado. Isso. Coletividade, exato. E nesses casos, o empregado ele nem pode se recusar a fazer isso, sob pena mesmo de levar algum tipo de sanção, advertência, suspensão ou uma justa causa. Isso seria plenamente possível, considerando de novo o interesse da coletividade. Tá. E tendo uma suspeita de contaminação na empresa, assim, de um serviço que não pode parar, né? Que está funcionando. Como é que acontece? Que a empresa tem que medidas a empresa tem que tomar, assim? Bom, se a gente tiver uma suspeita de uma pessoa contaminada, a primeira providência é o isolamento para evitar a contaminação né, de terceiros. A empresa pode requerer, inclusive, um atestado médico para esse empregado que suspeita aí da infecção e encaminhar o empregado para o isolamento. E daí, nesse caso, as faltas, a ausência do trabalho vai ser justificada, né? Sem desconto. E, de novo, igual a situação que a gente acabou de comentar, se esse empregado com suspeita de contaminação se recusar a fazer o exame, também é possível sanções, né? Advertência, justa causa, suspensão, enfim. Tudo pensando no bem da coletividade. Tá. E ele testando positivo, que medidas a empresa tem que tomar? Testando positivo, imediatamente ser encaminhado para o INSS. Hoje, em regra, o empregador ele arca, né, com os 15 primeiros dias de afastamento do empregado. Para depois, a partir do 16º, encaminhado para o INSS para receber o auxílio doença. Agora, saiu também, foi anunciado pelo Ministério da Economia que o INSS, a tendência, a expectativa é que o INSS arque com esse afastamento do empregado comum a partir do dia 1 já do afastamento, não deixando esse ônus para o empregador. Essa medida também é uma que está em fase de elaboração, tá? Além disso, o INSS já publicou aí informações de que de pacientes testado positivo para o corona, eles estão dispensando a presença na perícia médica presencial. Porque hoje, em regra, todo mundo que vou pedir um benefício para o INSS, tenho que agendar uma perícia, comparecer, ser examinado pelo médico do INSS. Mas, enfim, diante de todo o cenário da necessidade de quarentena de todo mundo, né? Não vamos sair de casa. Não faria sentido, né? Exato, não faz sentido. Expor. Então, exato. Então, o INSS também já anunciou que que vai ser dispensado da perícia médica presencial o segurado infectado. Tá ótimo. E, bom, pergunta que não quer calar. Eu acho que é a grande questão, assim, de muita gente, né? E a situação dos empregados domésticos, né? Já que eles não têm a possibilidade de fazer um home office. Exato, exatamente. Empregado doméstico não dá para realizar o trabalho à distância
E, além disso, eles também estão sujeitos aí a uma contaminação, porque usam transporte público, tem contato aí com gente na rua, tem contato com a família da casa onde ele trabalha, e hoje está todo mundo dentro de casa, enfim. Então, a gente tem algumas opções para o trabalhador doméstico, que são aquelas que a gente falou lá no início. Por exemplo, férias individuais, né? Claro, porque não tem uma casa, acho que com muitos domésticos. Então, férias individuais, sendo possível, inclusive, a antecipação das férias, caso ele não tenha um ano, né, com a família. Além disso, também a gente ficaria desobrigada, a gente conseguiria flexibilizar aquele prazo mínimo que eu teria para comunicar o empregado de férias. Hoje a CLT fala no prazo mínimo de 30 dias, mas considerando a situação, de novo, faço o pagamento com 2 dias de antecedência e coloco o funcionário doméstico de férias. O empregado doméstico, que também conta com banco de horas, poderia utilizar essas horas para ficar em casa, para zerar o banco, ou até a licença remunerada, com a posterior compensação aí do período que ele ficou afastado, lembrando o limite de 2 horas extras por dia até o prazo máximo de 45 dias em relação à compensação, né? A grande questão é que a gente não sabe por quanto tempo essa quarentena ainda vai durar, então por quanto tempo essa licença remunerada deveria ser concedida, mas a gente já sabe que depois teria um limite aí para essa compensação. A lei é expressa, então são 45 dias e compensando no máximo 2 horas extras por dia. O doméstico contaminado, que já testou positivo, ele, diferente do empregado comum, ele tem direito ao auxílio doença desde o primeiro dia. É claro que, né, o Ministério, o governo está querendo, já publicou que ele vai também estender para os outros empregados, mas essa regra hoje, dia 20, ainda não é aceita, salvo para o doméstico. Entendi. Legal. Tá? Então, assim, a gente tem um monte de opção, né, Clarissa, para... Um monte não, mas a gente tem algumas opções. Tem. Evitar a dispensa. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação. A gente tem que pensar na coletividade, então, o que a gente na coletividade, todo mundo precisa do trabalho. Então, o que a gente puder fazer para evitar a dispensa nesse momento é o melhor. Com certeza. E você tinha falado lá no início da live, né? Passou rapidamente sobre o assunto. Demissão voluntária, como é que fica isso? Bom, planos de demissão voluntária, eles são elaborados individualmente pelas empresas, por cada empresa. Então, a gente acha que, considerando a crise econômica que já está pré-estabelecida, infelizmente, é possível que as empresas comecem a emitir planos de demissão voluntária. Mas isso é individual, é caso a caso. Cada empresa lança o seu plano na intenção aí de evitar uma dispensa, né, maior dos empregados, então, nesse sentido, aderirem ao plano de demissão voluntário. E com relação à dispensa coletiva? Bom, a dispensa coletiva também hoje ela é necessária a intermediação do sindicato da categoria. E, de novo, pode ser que a medida provisória flexibilize isso, a gente não sabe, mas hoje a empresa precisaria conversar com o sindicato para viabilizar essa dispensa em massa. A regra não mudou, então? Não, por hora não. Por hora se exige a gente vai ter... negociação. Alguém falou um pouco antes, eu acho que é isso. A gente vai ter que marcar outra live para semana que vem. Eu acho que semana que vem deve sair muita coisa aí relacionada ao direito do trabalho. Pois é. Acho que a gente pode já programar. Pra gente a live poder de sexta-noite, vamos conversar das novidades.
Exato. Estamos nesse momento, vivendo um dia por vez, né? Porque é isso, todo mundo nesse momento de pensar como se ajustar, né? Enfim, na vida pessoal, na vida profissional, tudo, assim, é um momento de Exato. pensar o todo mesmo, né? Eu tô vendo aqui, a Thaís está até falando da empatia, tem que ter empatia, solidariedade e flexibilização, razoabilidade de todas as partes. Não dá para dizer, por exemplo, né? não dá para ser rígido, porque a lei ela é muito rígida em alguns aspectos. Impõe muita responsabilidade para a empresa. Então a empresa abriu, tá inerente aí ao risco da atividade, ao risco do negócio, mas, gente, a gente está vivendo uma situação completamente atípica. Então, empresários vão sofrer, funcionários vão sofrer, familiares vão. Então, razoabilidade, bom senso, acho que são as expressões mesmo do momento. Com certeza. E, bom, outra questão que está super, né, latente, está todo mundo comentando, muitos movimentos nesse sentido de tentar ajudar, né? Como é que ficam os autônomos? Eles têm direito a algum benefício, né? Como é que fica? Também tem muita notícia pipocando, então já tem um socorro. Como é que tá isso? Por enquanto, o governo emitiu, né, um auxílio de R$ 200 para o trabalhador autônomo e informal, pelo prazo de 3 meses. Mas como eu mencionei agora há pouco, hoje foi decretado estado de calamidade pública pelo Senado e qual a consequência disso? Isso vai autorizar o não cumprimento do teto dos gastos públicos. Significa que o governo vai poder movimentar melhor o dinheiro para socorrer determinados grupos, saúde pública, nesse momento de calamidade. Então, por enquanto, o que a gente tem para os autônomos é o benefício aí, a assistência de R$ 200 pelo prazo de 3 meses, mas pode ser que saia outros tipos de auxílio. E tem autônomos que contribuem, dependendo da qualidade de contribuinte dele, se ele for, infelizmente, infectado, por exemplo, ele vai ter direito também ao auxílio doença, ao benefício do INSS. A gente está se encaminhando aqui para o final, né? A gente já respondeu praticamente todas as perguntas que chegaram. Vou só pedir para quem está aí ainda online com a gente, quem assistir a gente depois, né? Botei aí no PIN um link, se vocês quiserem receber algum. Como certa na semana que vem, para a gente fazer um update aí das novidades. É só se cadastrar no link, fiquem à vontade, tá? Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Também para receber a nossa programação, que a gente está aí com uma programação de lives. A gente está fazendo lives desde ontem, durante 3 vezes por dia, né? Tem programação para as crianças na parte da tarde. Então, vocês fiquem aí à vontade para se cadastrar e estar em contato com a gente. Eu acho também que vai ficar. Só complementando. Claro. A gente tem um informativo essa semana que já está desatualizado. Mas as pessoas que se cadastrarem aí nesse link. A gente pode disparar, nossa, é maravilhoso. Também vai ter acesso a esse conteúdo. Ou quem quiser, deixa aí no comentário, a gente manda, deixa o e-mail, ou deixa no Instagram do escritório, a gente encaminha. Tá ótimo, não, isso mesmo. É isso. Acho que toda informação de fonte segura, né? Porque é importante. Porque a gente às vezes fica um turbilhão de notícias e a gente fica sem saber se as coisas realmente estão acontecendo, não estão valendo, não estão, quando é que vão passar a valer, enfim, a gente fica muito perdido. A gente precisa a nossa ter uma fonte segura. Eu imagino, vocês devem estar recebendo assim, demandas de todos os lados, né? Exato, e assim, nem a gente também não tem resposta nesse momento para tudo. A gente fez boletim, óbvio, de acordo com a lei, pautado na lei, mas também numa interpretação razoável. Né? Então, isso, levando em consideração a empatia, o bom senso, né? Que a situação exige, né?
Se os problemas depois forem judicializados, os juízes também vão ter que flexibilizar, gente. porque não tem como simplesmente aplicar a lei, você fez errado, você descumpriu isso, só que estamos vivendo um momento de exceção. Vai ter que haver, enfim, bom senso de todo mundo, inclusive lá na frente, se alguma questão for judicializada. Bom, uma última pergunta que chegou aqui foi se a empresa, né, nessa coisa de exigir que o empregado continue trabalhando e ele colocar o trabalhador em risco, ela pode vir a ser responsabilizada? Bom, as empresas, elas são responsáveis pela saúde e bem-estar dos seus empregados. Isso é uma regra que não flexibiliza. Caso o empregado seja contaminado pelo corona em virtude da exigência de suas atividades com o trabalho, então o empregador determinou que o empregado fosse alguma situação de risco, não afastou, não cumpriu lá, como a gente falou no início, não deu o álcool necessário, a limpeza necessária, o uso de máscara, de luvas, é possível sim que se discuta a eventual responsabilidade, inclusive passível de indenização. Além disso, os empregados também podem requerer na Justiça do Trabalho a rescisão indireta dos seus contratos de trabalho, caso a empresa descumpra medidas protetivas e de segurança e de contenção do vírus, né? Bom, eu acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer, mas as perguntas que chegaram para a gente terminaram. Não sei se alguém tem alguma questão aí também para colocar, se quiser. Aproveita a Natália aqui, gente. Tudo bem que semana que vem tudo pode mudar, mas... Aproveita aí. Bom, mas acho que as considerações finais, elas vão permanecer até que esse estado de exceção permaneça. A gente está vivendo, é uma coisa mundial, é uma coisa única. Já teve outras pandemias antes mas elas eram localizadas. A gente chegou num momento completamente diferente, né, da humanidade. Que atingiu todo o globo terrestre, ninguém ficou fora disso. Então, e isso é uma situação de força maior. Então, por isso que é necessário a colaboração de todo mundo, de todas as partes, empresa, empregados, familiares, e tudo pautado, conforme a gente conversou aqui, na razoabilidade, no bom senso, na intenção de enfrentar e de combater mesmo essa pandemia. Uma coisa é certa, Clarissa, infelizmente todo mundo vai sofrer o impacto disso, né? Até porque não é local, é mundial. Tem um setor mais ou menos atingido, mas todo mundo sentindo, todo mundo vai... Exato. Vai sentir, então, vai por isso que um ano vai ser necessário. É necessário já hoje e vai ser necessário para as discussões que podem surgir aí no Poder Judiciário. Além disso, como a gente já disse, as notícias estão surgindo a todo momento, então é preciso acompanhar as notícias. Semana que vem a gente vai ter muito mais do que essa semana. Acho que o governo está se preparando aí, então, para a edição das medidas. Hoje o Senado fez a primeira votação online também, então também eles também estão na adaptação. Então, eu acredito que semana que vem a gente vai ter bastante notícia e se manter informado. Buscar fontes seguras de informação para evitar também a ansiedade, né, o conflito, enfim, tudo isso. Manter a sanidade mental, né? Porque... Sanidade mental, me fugiu a palavra, mas manter a sanidade mental. E obedecer à quarentena, gente, assim, é chato. Acho que essa semana todo mundo já tá cansado. Né? É um momento de adaptação, mas obedecer à quarentena.
Essa semana já saiu, né, uma determinação que autoriza a internação e a quarentena compulsória de pessoas que estiverem, né, com suspeita do corona e desobedecerem. E o descumprimento pode, inclusive, levar a responsabilidade civil, administrativa e penal, né, da pessoa. Então, assim, tem que obedecer. É para sair em casos excepcionais, se precisar mesmo, é para ficar em casa, porque é de extrema necessidade. É assim que a gente vai combater essa situação. É isso aí. Tá bom, Natália, obrigada mais uma vez por você ter aceito estar aqui com a gente, doando seu tempo aqui para esclarecer as dúvidas. E definitivamente, gente, preencha aí no link qual o próximo dia que vocês querem a live da Natália. Eu acho que mais para o final da semana, para a gente poder fazer um update. A gente vai ter mais notícias, né? De todas as novidades que acontecerem ao longo da semana que vem, né? E é isso, para vocês também poderem estar conectados aí com os outros conteúdos que a gente está divulgando aqui, tá bom? Obrigada, Natália. Um beijo, boa noite. E vamos. Um beijo, boa noite, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.